Em 2006, o livro O Segredo, escrito por Rhonda Byrne, e o seu filme lançado no mesmo ano se tornaram fenômenos de popularidade mundial ao popularizar a ideia da lei da atração. O livro se tornou um best-seller global e foi traduzido para diversas línguas. O filme também foi um grande sucesso de bilheteria, sendo lembrado até hoje e reproduzido muitas das suas cenas nas redes sociais, apesar de muitas controvérsias de que o filme traria uma visão simplista de como o mundo funciona. Mas e hoje, depois de quase 20 anos de lançamento do filme, o que será que aprendemos sobre a lei da atração e como podemos aplicar essa lei na nossa vida? E é assim que eu começo mais um episódio da série Lumina. No episódio de hoje, eu vou falar sobre lei da atração, realidade ou papo furado. Lumina, uma mente em busca da iluminação. Bom, eu fui uma das muitas espectadoras do filme O Segredo. Inclusive, meus pais, apesar de católicos, compraram o livro também. Basicamente, o que o filme e o livro retratam são técnicas de projeção de desejos que culminariam na lei da atração, atraindo qualquer coisa que se deseja, pendurando fotos de carros, viagens, bens materiais em murais do desejo na sua casa e pensando constantemente naquilo que se quer, como se esse desejo já fosse real. Mas será que é assim tão fácil? Antes de estudar sobre a espiritualidade, eu sempre me questionava se isso era real. Afinal, em um mundo tão caótico, cheio de fome, desgraças, como acreditar que só a força do pensamento, um pensamento ali constante em alguma coisa, em algum desejo, fariam com que esse desejo se tornasse realidade? E pelo tanto que eu já tinha pensado em ficar rica, já era para nesse momento eu estar bilionária. Mas a resposta é simples, é porque não é só pensar com constância nos nossos desejos que eles se realizam assim como, sabe, como um gênio ali da lâmpada. Na verdade, o que a gente atrai é o que a gente vibra, não só o pensar sem intenção. Quanto mais vibramos gratidão pela vida e menos vibramos escassez, mais atraímos o que queremos. O universo, ele não responde só a pensamento, mas ele responde a sua vibração alinhado à ação. E quando falo em vibrar a escassez, eu não estou falando só sobre dinheiro, eu não estou falando só sobre uma pessoa preocupada se tem dinheiro ou não. Vibrar a escassez é vibrar achando que está sempre alguma coisa ali faltando, seja os amigos que não são suficientes, a pessoa se sente só e está sempre vibrando ali a falta de alguma coisa, né? A falta de alguém. É o relacionamento que nunca é o suficiente, é o trabalho que nunca é o suficiente, então a pessoa está ali sempre naquela vibração de escassez. Claro que isso é muito difícil no dia a dia, nem sempre a gente está ali numa posição que a gente queria, tá? E quando a gente está numa posição desconfortável, vibrar gratidão é muito mais difícil, né? Mas será que um olhar mais carinhoso com que a gente já tem, já não produziria essa vibração de gratidão, sabe? Se apegar ali naquela partezinha da vida que a gente sente prazer, que a gente gosta, sabe? Vibrar na frequência dos nossos desejos, ao invés de vibrar na frequência da falta, da escassez. Além do que, é necessário uma ação da nossa parte também, né? Até para se ganhar na loteria, se precisa jogar na loteria, né? Para você ser
por exemplo, um advogado de sucesso, você precisa primeiro ter a iniciativa de estudar, né, a advocacia. Então, assim, se nem você está se dedicando ao seu desejo, ao que você quer, por que o universo teria que se esforçar para te entregar isso, né? E particularmente para mim, as coisas também têm um tempo certo, como diz Eclesiastes. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tem situações que são necessárias para a nossa evolução. E além de tudo, temos que estar preparados, porque até mesmo o sucesso pode ser assustador. Conseguir tudo o que se quer, e aí depois, o que acontece depois que a gente consegue tudo o que quer? Então a gente tem também que estar preparado, alinhado e vibrando nessa frequência. Eu já falei aqui antes sobre as leis herméticas. Existem duas delas que podem ser relacionadas à lei da atração. A primeira em que diz que tudo é mental. Somos parte da mente do todo, ou de Deus, se você preferir. Tudo que existe, existiu primeiramente na mente divina. E como somos parte desse todo, né? Isso também acontece no micro, que é onde a gente vive, né? O macro é o universo, Deus, e o micro é aqui a gente, né? Então, explicando de maneira simplificada, tudo o que existe um dia foi um pensamento, certo? Então, assim, para eu ir cortar o cabelo, eu preciso ter que ter pensado primeiro em cortar o cabelo, né? Isso de uma forma bem simplificada, explicando, tá? Você tem que primeiro passar pelo plano ali dos pensamentos, pelo mundo das ideias, para poder realizar as coisas no plano mental. E aí acho que a gente já entra em outra lei hermética, que é a lei da correspondência. Essa lei sugere que assim como acima, assim embaixo, como dentro, assim fora. Ou como muitos de vocês já devem ter ouvido, assim no céu como na terra. Existe uma correspondência entre o macro, que eu falei ainda agora, que é Deus e o universo, e o micro, que é o ser humano e a vida que a gente vive aqui. Um sendo o espelho do outro. O mundo material seria então um reflexo do mundo das ideias. Se você acredita que é difícil conseguir as coisas, assim será. Se você acredita nas suas orações ou visualizações, assim também será. Quem nunca se pegou falando, eu sabia que isso ia acontecer, que esse papel ia rasgar, que essa mala ia perder. Então, assim, isso é um exemplo simples, assim, de como o mundo ali das ideias influencia no mundo material, né? Será que isso não aconteceu porque você acreditou nesses obstáculos, né? Então, assim como Platão, que afirma que existe um mundo das ideias, que para ele seria um mundo perfeito, como eu já falei aqui em outros episódios, nessa lei hermética é como se tudo instantaneamente que pensamos começasse a existir no mundo das ideias. E então, só após isso, pode passar a existir no mundo material. Então, o mundo material seria, então, moldado pelo mundo das ideias, certo? Esse conceito sugere que existe uma correspondência ou conexão entre diferentes níveis da realidade e planos de existência, seja o plano físico, mental, emocional ou espiritual. Quando alguém está mentalmente estressado ou angustiado, pode ter repercussões físicas, né? Como dor de cabeça, dor nas costas, pressão alta e até problemas de pele e coisas mais sérias, como um AVC ou um infarte. Então, isso é um exemplo simples de como o plano mental pode ser manifestado no físico, né? A lei da correspondência também encontra eco na
psicologia moderna, especialmente em correntes como a psicologia analítica de Carl Jung, que enfatiza a importância do inconsciente e dos arquétipos. Jung acredita que o inconsciente coletivo reflete aspectos do mundo externo e que, ao compreender e integrar esses aspectos dentro de nós mesmos, conseguimos uma maior harmonia e compreensão da realidade. Por exemplo, em termos de símbolos e arquétipos, o que acontece em nossa psique, o mundo interior, é refletido em nossos comportamentos e na forma como percebemos o mundo exterior. Se alguém tem um arquétipo de herói, é isso que vai acontecer na vida dele. Se alguém tem um arquétipo de vítima, é isso também que vai acontecer na vida dele. Esse padrão interno vai se refletir como um padrão também externo. A lei da correspondência é um conceito poderoso e abrangente que se baseia na ideia de tudo no universo estar interligado e que mudanças em um nível da realidade podem influenciar em todos os outros níveis. Seja na filosofia hermética, nas tradições espirituais ou na psicologia, esse princípio nos lembra da importância da harmonia entre o mundo interno e externo. Ele nos ensina que, ao transformarmos nosso interior, podemos ver e criar mudanças no mundo ao nosso redor, desenvolvendo uma vida mais equilibrada, conectada e alinhada aos nossos planos, desejos e sonhos. O idealismo, especialmente nas obras de filósofos como Platão e Immanuel Kant, podem ser relacionados também à lei da atração. Ele sustenta que a realidade última é mental ou espiritual e que as ideias, percepções e pensamentos moldam a nossa realidade. Existem várias técnicas de lei da atração, seja fazendo um mural dos desejos e diariamente ali mentalizando esses desejos por 5 e 10 minutos, seja escrevendo 3, 6 ou 9 vezes o desejo, seja praticando Ho'oponopono, seja repetindo afirmações positivas, seja rezando. Existem muitas maneiras e técnicas de visualização. E a conclusão é: lei da atração é realidade. Lei da atração é papo furado também. Depende do que você acredita. Se você acredita que é realidade, assim será. E se você acredita que é papo furado, assim será também para a sua vida. E é assim que eu finalizo mais um episódio da série Lumina. Pessoal, só lembrando, desejo tem que estar alinhado à ação, tá certo? Então é isso aí, pensantes. No próximo episódio, eu vou falar sobre guias espirituais. Quem será o meu? Até mais, pensantes. Vejo vocês em breve.